Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 344. E ele vai falar sobre união da alma ao corpo, aborto. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, quando que o espírito se aproxima? Na concepção. Nós sabemos que o espírito, nesse estágio evolutivo em que se encontra, ele é envolto no perispírito, que é um elo de ligação entre o espírito e a matéria. Então, no momento da concepção, quando o ovo se forma, o perispírito é ligado a esse ovo. E conforme o ovo vai se multiplicando, essa ligação vai se estendendo célula a célula. Então, o espírito está ligado célula a célula ao corpo. E essa ligação acontece no momento da concepção. Antes de reencarnar, o espírito passa por um período de perturbação. Ele vai se esquecendo de si mesmo, vai diminuindo o seu tamanho, para que, microscopicamente, possa se ligar ao ovo no momento da concepção. Então, a encarnação começa efetivamente na concepção. E ela se confirma no nascimento, como ele diz, quando a criança vê a luz do dia, tem mais um Filho de Deus encarnado na Terra. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. Então, existe a ligação. O embrião está se desenvolvendo, as células vão se multiplicando, o corpo vai tomando forma e o espírito vai se ligando. Mas ele tem ainda essa possibilidade da renúncia. Então ele pode desistir por medo. Toda a preparação que é feita antes da reencarnação, esse período de perturbação, não nos tira o livre-arbítrio. Então ele se esqueceu de quem é, mas tem a sua intuição das provas pelas quais ele vai passar. E o esquecimento, ele é relativo aos momentos em que estamos encarnados. Então, o espírito submisso à matéria, quer dizer, encarnado em um corpo, ele não tem acesso às suas memórias, mas em desdobramento ele tem. Então, ele está próximo. A mãe, quando está em desenvolvimento, está ali ligado ao feto que se desenvolve, mas ele não perdeu o seu livre-arbítrio. Então, por medo, por receios, ele pode desistir da encarnação. E aí você tem abortos espontâneos, você tem crianças natimortas, né, que vão vivenciar só a experiência da gestação e trazer uma experiência para os pais, que é a dificuldade de aceitar a vontade do pai. Né? Quando nasce uma criança, quando há um natimorto, é muito difícil, porque houve toda a gestação, 9 meses de espera, de ansiedade, e no momento da luz ele desencarna. Então é uma prova muito difícil. Tá? Mas não vamos esquecer da misericórdia do Pai. Nada acontece por acaso. Os espíritos envolvidos de paz e reencarnante têm uma necessidade de passar por essa experiência. E a misericórdia do Pai vai amparar a cada um, para que possamos sobreviver a isso, né? Vencer.
com resignação, um momento tão dolorido na nossa existência. 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro. Essa pergunta é muito interessante, né? O espírito está predestinado à reencarnação, mas, por uma ação externa, essa gestação é interrompida. Então, esse espírito é desligado daquele feto que estava ainda em formação e vai se preparar para uma nova encarnação. Não é alguma coisa instantânea, demanda tempo. Muitas vezes, quando acontece o aborto provocado, esse espírito se revolta com os pais e aí existe muito sofrimento envolvido. Então, demanda algum tempo para que ele possa buscar uma nova experiência. Mas em outros casos não. Depende muito da evolução do espírito reencarnante. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Então aqui ele está falando de abortos naturais, né, que acontecem. Que nem sempre o espírito desistiu da encarnação e por isso gerou um aborto. Às vezes o processo de desenvolvimento recebe alguma influência e acaba não vingando. Então, esse é um caso em que há o aborto, o espírito é desligado do feto, ele permanece em companhia dos pais e numa próxima oportunidade, 2, 3, 5 ciclos após, ele volta a se ligar a um novo ovo para iniciar o processo novamente. Então, o aborto espontâneo, ele é uma falha da natureza, como ele mesmo diz. É problema da matéria. Pode acontecer. Né? Às vezes por uma ação externa de emoção, enfim. Tem uma série de motivos que podem levar o corpo da mulher a rejeitar o feto naquele instante. Tá? Que não é a vontade dela e nem do espírito, mas um fato que aconteceu. Então é só um adiamento daquela reencarnação. Em breve eles estarão juntos novamente. 347. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. Então a criança nasce, vive alguns dias e desencarna. Para o espírito, ele praticamente não deixou aquele período de perturbação. Né? E muitas vezes ele tem consciência de que ele iria viver só a experiência do berço, da gestação, perdão. Então, enquanto está sendo gestado, ele está sentindo as vibrações da mãe, as vibrações do pai, ele está sentindo todo o envolvimento, o ambiente onde ele está inserido. E aí, nasce, vive alguns dias e desencarna. O espírito tem consciência disso. Muitas vezes ele sabe que isso vai acontecer. Então, para ele, não tem um efeito muito intenso. Mas para os pais, é uma prova dura, é um momento em que os pais vão colocar em prova a sua fé, a sua resignação diante da vontade do pai. Então, quando nós temos a consciência tranquila de que fizemos tudo o melhor ao nosso alcance, os resultados são aqueles que nós merecemos, que necessitamos. Então, é preciso confiar na justiça, na misericórdia do Pai. E, nesses casos, aguardar, né? Porque outras oportunidades virão para que outro espírito possa reencarnar na nossa família, para que nós possamos dar mais valor àqueles com quem nós convivemos, não é? Recebê-los como filho vai se tornar um pouco mais importante, algo muito mais desejado quando se vive uma experiência dessa natureza. Então, numa próxima gestação, os cuidados, o amor e toda essa experiência vivenciada vai trazer algo de bom para aqueles dois espíritos que estão envolvidos como pais. 348.
O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Às vezes sabe, mas se o escolheu por este motivo, é porque recua diante da prova. Então, como eu disse antes, o espírito às vezes sabe que para os pais é uma experiência importante. Ele vai passar por esse período de perturbação e já sabe que alguns dias depois ele vai desencarnar, sempre com o objetivo de ajudar os irmãos que o acolheram como pais a passarem pelas provas, pelas expiações que são necessárias para a nossa transformação. Mas se o espírito antevê essa possibilidade e decide reencarnar, ele, nessa forma, ele está fugindo à prova. Então, foi isso que ele quis dizer. Mas eu acredito que a maior parte das vezes é prova para os pais e não para o reencarnante. 349. Quando por qualquer motivo falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Então, como eu disse, ele sabe desejo de reencarnar. Aí, por um problema físico, material, existe o aborto espontâneo. Aquele espírito vai continuar ao lado dos pais, vai manter o planejamento e vai reencarnar proximamente. 1, 2, 3 ciclos depois, quando a esposa já estiver em condições, ele pode reencarnar. Então, é uma possibilidade. Quando acontece de ser um planejamento, quer dizer, o processo ocorreu para que os pais passassem por uma prova, então esse espírito ele não necessariamente vai reencarnar com essa família. Eles vão passar por essa prova, ele foi um instrumento para que isso acontecesse, mas ele segue a existência dele. Então, não necessariamente ele vai retomar uma encarnação ao lado dessas pessoas. Ele pode reencarnar através de outra família, ou ele pode continuar na erradicidade. E seria um trabalho, um instrumento do pai para que os pais passassem por essa prova. Então, é muito difícil precisar, olha, aconteceu um aborto por isso, a criança nasceu em tenra idade por isso, por aquilo. É muito difícil, porque cada um de nós constrói a própria história. E é muito difícil saber as relações que existem, os laços que nos unem nas diversas histórias que nós já vivemos em vidas anteriores. O que nós temos a convicção é que Deus é justo, é bom, é misericordioso. 350. Uma vez unida ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais e, quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. Então, o processo de reencarnação leva ao esquecimento. Quando o espírito entra na matéria, ele se esquece de quem era. Então, ele não vai se arrepender de escolher os pais, né, de ter escolhido aqueles pais para renascer, porque ele não se lembra disso. Mas são provas e expiações. Um mundo onde ainda o mal predomina, que é o mundo onde nós vivemos. Então, desistir da prova, fugir, isso acontece. Infelizmente, durante esse período de pandemia o aumento do suicídio foi muito grande, porque as pessoas perdem a esperança. E quando perdem a esperança, acreditam que a morte seja a solução. O medo da morte é menor do que a desilusão com a vida. Por isso escolhem o suicídio, uma decisão muito difícil. Mas Deus é misericordioso. E mesmo esses serão amparados e terão novas oportunidades.
sempre vão responder pelos seus atos, mas sempre com misericórdia. 351. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, de que não tem mais consciência, na condição de homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Então é assim. O espírito vai reencarnar, ele vai passar pelo processo de perturbação. E ali vai perdendo a consciência de si mesmo, até renascer, e na puberdade ele recupera, então, as suas características, a sua personalidade. Mas existe esse processo do esquecimento que é para nos proteger do passado. Então, aos poucos, conforme o feto vai tomando forma, vai se aproximando o momento do nascimento, menos lembranças ele vai ter, menos consciência de si mesmo. Mas durante esse tempo, ele ainda tem alguma consciência. Por isso que em questões anteriores foi dito que ele pode desistir, fugir da prova. Nosso tempo já se esgotou, nós vamos fazer a prece e na semana que vem nós retomaremos a partir da questão 352. Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, nos fortalecendo diante das provas, nos dando a certeza de que somos capazes de vivenciar tudo aquilo que a misericórdia do Pai nos oferecer. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.